Olá meus amores, muito boa tarde a toda a gente e hoje mais uma vez e mais um vídeo. Hoje em particular venho aqui falar-vos de algo que custa muito a muita gente e todos nós, todo ser humano, eu inclusive, qualquer pessoa neste planeta passa por isso. Devido à forma como nós temos sido educados e modelados há várias gerações, aprendemos a reprimir absolutamente tudo, aprendemos a calar as nossas emoções e, mais grave de tudo, aprendemos a criar todo um mecanismo para andar à volta, à volta, à volta, à volta e não admitir aquilo que a gente está a sentir. Porque isso vai nos fazer sentir fracos, isso vai fazer com que os outros nos vejam como fracos, com que os outros, entretanto, consigam e tenham poder sobre nós e vivemos em todo esse medo que nos vão conseguir manipular, que nos vão conseguir modelar, que nos vão conseguir fazer o que quer que seja que eventualmente vocês tenham na cabeça, se vocês mostrarem a vossa parte mais frágil e vulnerável e no fundo, a única pessoa a quem vocês estão realmente a esconder e aquilo que vocês realmente estão a privar-se é da verdade para vocês. Uma das coisas que eu aprendi ao longo destes anos, além de o meu próprio processo, ver várias pessoas a passar por isso, é que quando se permitem, quando elas realmente estão cara a cara com a verdade que elas estão a sentir, ali o jogo muda todo da vida delas. Quando as pessoas percebem que estão em desistência, que estão desiludidas, que estão desapontadas, que estão frustradas, que estão com medo, que estão, sei lá, em dor, com mágoa, que estão, sim, ressentidas com algo, com alguém, que estão chateadas, que estão com raiva de alguma situação, quando elas chegam a essa conclusão, quando elas percebem o que elas estão a sentir em relação a tudo, elas percebem o poder que elas têm na mão para mudar absolutamente tudo. E simplesmente para dali em diante passar a ser diferente. E escolherem viver uma emoção diferente em relação a toda aquela situação. Porquê? Porque quando nós somos e estamos cara a cara com aquilo que a gente sente, com a verdade daquilo que a gente está realmente a fazer a nós, que no fundo, quando nós carregamos uma emoção, eu vou dar aqui dois exemplos, das duas uma, ou é um carvão em brasa que nós temos na nossa mão, uma coisa muito quente que nós temos na nossa mão e que está a queimar-nos, só que nós não largamos, as nossas emoções são isso, e nós não queremos olhar para elas e nós não queremos libertá-las, porque para libertar eu tenho que olhar para lá, eu tenho que perceber isto está-me a doer, isto está-me a magoar, isto está-me a fazer mal. E as emoções que a gente carrega, é exatamente isso que elas fazem. Elas vão queimando, elas vão corroendo, elas vão simplesmente minando. Um outro exemplo que eu costumo dar é tomarmos nós o veneno à espera que o outro de quem nós estamos chateados morra. Mas no fundo o veneno somos nós que o estamos a tomar. No fundo somos nós que estamos a sentir as coisas. À espera que o impacto seja do outro, à espera que o outro sinta alguma coisa, quando no fundo somos nós que passamos. Somos nós que carregamos. Quando nós chegamos a esse ponto, a essa consciência, a essa percepção, conseguimos mudar absolutamente tudo. E é aqui que vem a noção de deixar de cair nos mesmos buracos, deixar de atrair o mesmo tipo de pessoas, deixar de atrair o mesmo tipo de situações, deixar de estar constantemente com o mesmo tipo de problemas, com o mesmo tipo de vida. Se nós queremos mudar, primeiro de tudo temos que perceber e temos que sim aprender o que é que tem criado isto tudo até agora. Primeiro, um modelo do nosso mundo e de vida que nós trazemos. Segundo, sim, a carga emocional que está associada, os padrões emocionais que estão associados e porquê. E terceiro, criar um caminho. Criando um caminho, nós conseguimos trabalhar o que foi para o que é. A parte mais bonita nisto tudo e aquilo que eu tenho estado a viver no meio de tudo isto foi o Divino proporcionar-me oportunidades de também Ele intervir. Porque há muita coisa técnica e felizmente nos últimos 2, 3 anos o Divino tem-me permitido aprender muitas coisas muito práticas e técnicas e científicas, ok? Técnicas, ferramentas em que as pessoas podem pegar nessas ferramentas e podem usá-las nas suas vidas, ganhar consciência realmente do que é que elas estão a criar, o que é que está associado, as emoções que estão a ser trabalhadas ali, os padrões de cura que elas precisam adotar e depois a partir daí criar novas regras com um destino. Só que a questão é, muitas vezes quando nós fazemos esse trabalho,
E atenção, eu passei e passo por isso nas minhas próprias questões. Eu ensino aquilo que eu passo. Eu ensino aos outros e passo aos outros em consulta, em formação, da forma que seja. Eu passo aquilo que eu vivi na pele, aquilo que eu já experimentei e senti na pele e aquilo que resultou comigo. Eu já fiz muita coisa que não resultou, eu já passei por várias experiências, por várias situações que, ok, tirei a minha parte, tirei aquilo que fazia sentido para mim, tirei aquilo que realmente ajudou, mas o resto deixei, porque o resto não fez sentido. Então, aproveitei aquilo que sim, para mim fez sentido, como fez sentido, onde é que eu cheguei, o trabalho que eu tive que fazer e pego nisso e ajudo a pessoa nessa sua jornada, para ela se conhecer e principalmente ela encontrar um lugar seguro para ela poder deitar para fora o que ela realmente está a sentir. E às vezes ajudar a pessoa a verbalizá-lo. Quantas vezes nós estamos com medo e não queremos admitir? Quantas vezes nós já desistimos de absolutamente tudo e não temos coragem de dizer sequer a nós, quanto mais em voz alta? De admitir essa emoção, quanto mais verbalizar na presença de alguém? Porque a maior parte das vezes e na maior parte das situações nós temos medo do julgamento, da crítica, da opinião, da punição que quem quer que seja nos vai dar. No fundo, nós aprendemos a que quando a gente se expressa, quando nós temos emoções, isso é errado, isso não deve ser feito e deve ser escondido. Seja homem, seja mulher, não é uma questão de que as mulheres sim, os homens também são. Toda a gente é, todo o ser humano tem emoções e sente as coisas. Só que somos ensinados e cada vez mais somos modelados na nossa sociedade a nós não sentirmos e não, nós somos fortes, nós vamos conseguir, nós vamos em frente, nós somos capazes, sem perceber que nós estamos a injetar veneno dentro de nós com essas situações, com esses pensamentos, com esse tipo de postura de vida. No fundo, estamos a atrair doenças, estamos a atrair o nosso fim, estamos a atrair mais rapidamente aquilo que nós queremos evitar, que é a morte. Toda a gente foge da morte. Toda a gente quer evitar a morte, toda a gente quer viver a vida, mas está a fugir da morte em vez de viver a vida. No fundo é isso. E viver a vida é sentir tudo, é permitir crescer através das emoções, através das aprendizagens, não é ficar em culpa e em punição e a meter-nos num canto escuro e a ficar a repreender-nos a nós, muito mais do que aquilo que a gente faz para fora. Eu já nem estou a falar daquilo que se faz para fora. E entendam, nós apenas atraímos na nossa vida aquilo que nós fazemos a nós próprios e aquilo que nós damos a nós. Por isso é muito importante a gente perceber isso. Em que lugar é que a gente está e o quanto nós nos permitirmos sermos verdadeiras connosco. E nós realmente chegarmos lá e não, é isto, sem medo, é isto que eu sinto. E é muito difícil as pessoas colocarem-se nesse lugar e principalmente terem um lugar seguro onde sentem que podem falar e que não estão a ser julgadas, não estão a ser punidas, não estão a ser criticadas. Muito pelo contrário, estão a ser compreendidas e aceitos. Eu passei por isso. Eu passei por muitas situações em que ninguém entendia o que eu estava a passar e eu não me sentia segura a estar a partilhar as coisas porque sentia crítica no outro, sentia julgamento, o outro começava a criticar aquilo que eu estava a fazer e a passar. No fundo, não havia uma palavra de suporte, de apoio, de calma, está tudo bem, não estás sozinha. E no fundo, ao longo desta década, o meu trabalho com as pessoas, das centenas e centenas de pessoas que eu tenho atendido nesta década, tem sido nesse sentido. Proporcionar aquilo que eu não tive. Criar ao outro a oportunidade e a possibilidade daquilo que eu não vivi, que eu não tive. Seja o apoio, seja o suporte, seja o esclarecimento, seja a aceitação, seja a compreensão. Dizer a verdade. Não é passar a mão na cabeça, não é dar a palmadinha nas costas, porque muitas vezes é importante a pessoa ter a noção e a consciência, é isto que está a acontecer. Não é certo, não é errado, ninguém está aqui a dizer que deves fazer isto ou aquilo, mas é isto que estás a viver. E muitas vezes as pessoas que desistem precisam perceber que, ao desistir, estão a escolher morrer para a vida. E não é morrer uma morte física, é aqui dentro, emocionalmente, fechar para sentir o que quer que seja na vida. Uma vida sem emoção não é viver, é sobreviver. É uma vida com dor, é uma vida com mágoa, é uma vida a ressentir-nos, com vergonha de nós mesmos. E é tão difícil a gente ter um lugar onde a gente possa falar sobre isso.
Tenho vergonha da pessoa em que me tornei. Não estou bem no lugar onde eu estou e não sei sair daqui. É das coisas que eu mais ouço, sejam as minhas alunas, sejam os meus pacientes, e eu já passei por isso. Já passei várias vezes pelo fundo do poço, em várias situações, como forma de aprender a reinventar-me de várias maneiras, com várias ferramentas, para perceber afinal o que é que as pessoas têm à disposição e de onde vem o que é. Eu tenho que entender que, sim, todo o meu mecanismo de perceber as emoções foi criado numa altura e numa fase da minha vida em que eu era extremamente imatura. E eu criei referências que não correspondem à realidade, mas que no fundo dominam a minha realidade enquanto eu não aprendo e não olho para elas. Para entrar em paz com isso, há todo um trabalho que é feito de casa nesse sentido. Um deles eu cheguei a publicar num vídeo que está mais para baixo aqui no feed, em relação, sim, à valorização e ao reconhecimento, trabalhar a nossa criança interior do eu amo-te. Eu sinto-me uma felizarda por estares na minha vida. Eu tenho orgulho em quem tu és. Eu desejo-te. Quantas pessoas estão à espera que apareça alguém na sua vida que deseje? Quantas pessoas estão à espera de ser reconhecidas e valorizadas no trabalho? Quantas pessoas estão à espera, sim, de sentir aquele carinho, aquele pertencer, aquele tu fazes parte comigo? E não sentem isso por várias situações. A maior parte das vezes e a maior parte das gerações, e quanto mais para trás, mais isso acontece, os filhos não foram planeados. Aconteceram. Nós ficamos com o sentimento da rejeição aí. Porque ninguém estava a contar connosco. E fica cá e vai dominar a nossa vida. E nós vamos levar esse sentimento desde a concepção. Desde o momento em que a gente está na barriga da mãe e somos um grãozinho de areia dentro da barriga da mãe. E se nós não trabalharmos isso, e quem diz isso diz outras várias coisas. Várias situações que nós vamos trabalhando ao longo da nossa vida e que vamos criando todo um modelo de referência. E entendam, não somos nós. É a nossa mente e o nosso cérebro e a forma como ele funciona. O nosso cérebro é um computador que está programado para nos garantir a sobrevivência. Então, no fundo, ele quer proteger-nos da dor que nós vamos registando ao longo do caminho. À medida que a gente vai crescendo, por cada experiência que a gente tem, registamos momentos de dor. Isto eu não quero voltar a repetir. Então o nosso cérebro vai procurar tudo o que é semelhante durante o nosso dia-a-dia, ao longo de toda a nossa vida, para não voltar a sentir aquilo. Porque entretanto também crescemos a aprender que não se olha para isso. Porque tens que ser forte, porque tens que aguentar, porque tens que ser capaz, porque tens que chegar lá e porque tu tens que fazer. E tu tens de fazer daquela maneira, não é de outra qualquer, é daquela que está programada e que deve ser assim. Todo o nosso modelo de vida social já está programado. Quem sai desse modelo está fora, está errado, está a cometer um erro. Então nós vivemos a nossa liberdade a sentir que cometemos um erro e em culpa por não estarmos a viver aquilo que é esperado que toda a gente viva. E carregamos esses sentimentos cá dentro sem termos a noção que estão cá, porque não aprendemos a olhar para isso. E depois vem o quê? Doenças. Vem toda uma série de sintomas, vem toda uma série de problemas que não começa por doenças. Começa por cansaço, começa por irritação, começa por problemas relacionais, problemas no trabalho e que depois de repente, como eu estou a segurar tudo e a ser forte, é aí que vêm as doenças. As doenças já são o extremo de todo um desgaste de anos. E eu também passei por isso, por várias situações. Eu considero que estou aqui por milagre, considero que estou aqui e estou viva hoje em dia, porque há uma mão lá em cima que realmente me protege cá em baixo e garante que milagres acontecem na minha vida. E todos nós temos isso. Só que nós não somos ensinados a olhar para isso, não somos ensinados a ver a sorte que nós temos e a bênção que é a vida que nós temos para ser vivida. Porque nos agarramos demasiado às dores, aos registros de dor, a evitar a dor, a fugir da dor e mais, a não poder falar da dor. Porque senão ainda me vão calcar mais, ainda me vão criticar mais, ainda me vão julgar mais, punir mais culpa vou sentir e mais me vou julgar a mim. E mais me vou autodestruir. E a maior parte das pessoas, em medo, estão-se a autodestruir e não estão a viver. Então, o convite que te deixo a ti hoje aqui
seja da forma que for. E eu aconselho muito a escrita, e eu já falei isto mais vezes em outros vídeos. É uma coisa que eu coloco muito em ação em mim, coloco muito em ação nos meus pacientes e alunos. E dá resultados extremos, gigantes, gigantes. E uma das cartas que eu costumo falar é para escrevermos a nós no início de tudo. Se tu pudesses abrir uma porta e chegar a um momento imediatamente antes de algo traumático acontecer na tua vida, não podes mudar o passado. Mas se pudesses avisar-te, a versão de ti lá atrás, que está prestes, sim, e vai virar aquela esquina, vai abrir aquela porta, vai dar aquele passo e tudo vai acontecer. E tu sabes que é uma carga de dor que vai acontecer. O que é que tu dirias? Como é que tu prevenirias essa situação ao teu eu lá atrás? Nesse trabalho que eu comecei a fazer em mim, eu levei esse trabalho ainda mais longe. Que tal aquela bolinha de luz que nós somos todos antes de entrar na barriga da mãe, estamos prestes a entrar na barriga da mãe e a ser gerados, e a ser criados, e a nascer, e a ter toda uma vida, que nós sabemos todos o que é que nós vamos viver e passar ao longo de toda a nossa vida. Se for a cada momento traumático, provavelmente vamos passar a vida toda a escrever cartas. E foi nesse sentido de simplificar, porque eu gosto de simplificar as coisas, gosto das coisas simples e práticas. Que tal a gente ir ao início de tudo, ir a essa bolinha de luz, a essa sementinha que está prestes a acontecer e a tornar-se num ser humano, e dizer-lhe: estou aqui, eu sou tu do futuro e venho aqui para te preparar, para te avisar tudo o que tu vais viver. E sentar essa nossa versão no nosso colo e começar a escrever e dizer: olha, tu vais para ali e a mãe vai se sentir assim, e depois tu vais te sentir desta maneira, e tu vais carregar esta culpa, esta responsabilidade, e depois vai acontecer isto quando tu nasceres, e nos primeiros anos tu vais passar por isto e por aquilo, e vai-te acontecer isto e vai-te acontecer aquilo, e começar a desenrolar. Só que há uma coisa que eu aconselho sempre, a toda a gente, lembra-te de dizer a essa parte tua, que mesmo nos momentos mais traumáticos de todos, ela está no teu colo. Aquilo é apenas uma lição, aquilo não vai definir, aquilo não vai ter presa ali, porque ela está no teu colo. Tu tens a mão dada, ela não está sozinha, ele não está sozinho. E lembra-te de dizer que vieste para ficar, que vieste para estar ali, que vieste para dar aquilo que até agora ninguém deu. Presença, compreensão, carinho, amor. E o que quer que seja mais que te faltou ao longo da vida toda, em várias situações, e que agora tu podes dar a ti. Essa carta resgata o nosso poder e remove-nos dos nossos momentos traumáticos pessoais. Quando tu terminas a carta, é para escrever até ao dia em que tu termines. No dia em que tu terminas a carta, é como se tu fosses lá ao início de tudo, passasses pela tua vida toda contigo ao colo, fechas a porta, atiras fora a chave e agora a responsabilidade é tua de cuidares de ti. Daí em diante és tu que cuidas de ti e estás protegida no teu colo. Quantas vezes nós não nos sentimos seguros, não nos sentimos protegidos, sentimos que temos que ter o controle das coisas para não ser surpreendidos ou magoados? Exatamente porquê? Porque há tantos momentos lá atrás em que a gente viveu isso. Então o meu conselho a ti, faz a carta. Vai lá. Vai tirar-te desses momentos todos. Vai carregar-te ao colo. Vai dizer à tua parte lá atrás que não tem culpa. Que a culpa não foi tua. Tu não sabias, tu não tinhas a noção, tu não tinhas a consciência. Tu não entendias nada do que estava a passar. Vai lá libertar essa parte tua da responsabilidade extra que acarretou, da humilhação que viveu, da vergonha, de tudo aquilo que assumiu. Dizer que não foi abandonada, que não foi rejeitada de absolutamente nada nem ninguém. Aquilo foi uma aprendizagem. E que tu a aceitas, e que tu a acolhes, e que tu não vais a mais lado nenhum, que ela nunca mais se vai sentir abandonada, nem traída, nem rejeitada, porque tu estás ali para ela e tu vais cuidar e priorizar daí em diante a tua vida toda para que essa parte tua esteja bem. E é como acolher um recém-nascido em tua casa, só que esse recém-nascido és tu.
em que te cuidas, em que te acolhes, em que aprendes a lidar contigo, aprendes a conhecer-te profundamente e aprendes a dar-te o que precisas. Nós não damos o que precisamos porque ficamos presos nos momentos em que nos falharam, em que nós precisávamos de ajuda e não estava lá ninguém, porque ninguém entendia o que nós estávamos a passar, nem nós. Só que em adultos nós podemos mudar isso, nós podemos fazer diferente. Então vai lá e torna-te mãe, pai de ti próprio, de ti própria. Vai lá resgatar-te desses pontos, desses momentos. Sem isso, não dá para avançar, porque há uma criança, uma adolescente, presa em vários momentos que a marcaram e que a impedem de caminhar, independentemente de quais eles sejam. E lembra-te, esse é um dos lugares seguros que tu podes construir para verbalizar o que sentes. Daí, há mais. Querendo, estou aqui, como tenho estado para centenas e centenas de pessoas ao longo desta década. Como estou para as minhas alunas, como estou para os meus pacientes. Manda mensagem privada e a gente fala, combina. Há um lugar seguro para tu falares, para tu te expores e para tu aprenderes a amar-te acima de tudo. Porque sem te aprenderes a amar e a amar tudo o que passaste até agora e a perceber o que tu cresceste com isso e as oportunidades que tu tiveste com isso, não dá para viver a vida que tu desejas. E mais do que aquela que tu desejas, a vida que tu mereces. E há muita gente presa nesse sítio. Por isso eu vim trazer este momento aqui. E é um exercício poderosíssimo, mesmo, e libertador para a nossa vida. Para seguir em frente. Só que tu tens de ter um destino. Porque se não tens um destino, cais onde caíste sempre. Tu tens que aprender e tens que construir um caminho. Que tem regras a cumprir-se. Para quê? Para que ganhe sustentabilidade ao longo da tua vida e cresça. Para não te fazer regredir, para não andares aos altos e baixos. Para ser constante. Esse é o meu convite a ti. Espero que tenha ajudado. Dúvidas e sim experiências, contem nos comentários. E estou aqui para ti. Manda mensagem. E um até já. Amo-vos.